O Salmo diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, abençoa, Deus, a Tua palavra nos nossos corações nesta manhã, e que ela possa ser ministrada em nossas vidas, sob a direção do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Irmãos, os salmos são cânticos, os salmos são música. Salmo, o livro de Salmos é um inário, é o inário do povo hebreu. Portanto, nós estamos lendo poemas, nós estamos lendo poesias, e que eram musicados. Nós não sabemos, né? Que pena que nós não sabemos as harmonias e as melodias dos salmos, mas eles eram cânticos. Todos os salmos são cânticos, até o 119, que é enorme, ele era cantado nas celebrações. Então, nós estamos diante de uma mensagem que nos é comunicada não só no que está escrito, mas também em toda a harmonia, em toda a sua dimensão musical. E este salmo, como alguns outros, ele nos traz algumas pausas, ele nos informa onde existem as pausas da música. Este salmo tem 3 pausas. Nós estamos lendo a Bíblia revista e atualizada. A tradução que eu estou lendo é a Nova Almeida, atualizada, a Nova Almeida. Então, nestas traduções, nos foi sequestrado a possibilidade de nós enxergarmos estas pausas. Eu não sei se alguém aqui está com uma Bíblia de tradução diferente. Por exemplo, quem tem a Bíblia corrigida, a Bíblia revista e corrigida, vai encontrar nos Salmos uma palavrinha que é selá. A sua Bíblia tem, a Bíblia do Eduardo ali tem o selá. Então você vai encontrar, Eduardo, vê aí se não tem um selá depois do versículo 3, um depois do versículo 7 e um depois do versículo 11. Exato, não é isso? Este salmo, portanto, tem 3 pausas. Ele tem uma pausa após o versículo 3, ele tem uma pausa após o versículo 7, e ele tem uma pausa no final, após o versículo 11. É como se, ao cantar este salmo, se desse um tempo para respiração. As pausas, elas eram colocadas para uma mudança, às vezes rítmica, para uma mudança, às vezes harmônica, melódica. As pausas eram colocadas nos salmos para uma parada, para pensar naquilo que a gente acabou de cantar. Eu acho muito interessante, irmãos, que a música, ela não é feita apenas
dos tempos marcados e tocados, mas ela também é feita das pausas. E as pausas têm muito significado dentro da música. Às vezes há uma pausa rítmica, às vezes há uma pausa harmônica, melódica. Não é isso? Tem aqui um professor de piano aqui e de canto, né? Que ele está ali balançando a cabeça. Eu não sou um exímio conhecedor de música, ainda que eu toque um pouquinho de violão. Mas a pausa, ela é importante. A vida não é feita apenas do que a gente faz. A vida também é feita das pausas. A vida também é feita daquele momento onde a gente para, respira, pensa, reflete. Onde a gente se desapega um pouco das preocupações, onde a gente não se entrega tanto a ter que lidar com os problemas, com as confusões. Eu acho muito interessante até que lá na frente no verso, quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Quando o Salmo diz isso, a palavra hebraica no original que está aí para aquietai-vos ou aquietem-se, é uma palavra que significa assim: larga, solta, viu? Solta um pouco. A palavra significa deixa cair, deixa cair. E há momentos na vida que é preciso que você simplesmente deixe cair. Sabe, é mais pesado do que você pode segurar, é mais pesado do que você acredita poder suportar. Então, aprenda a viver as pausas. É o lugar onde você se retira do problema e deixa Deus agir, e deixa Deus trabalhar. As pausas desse salmo também nos ajudam a compreender que ele tem 3 blocos, 3 ambientes. O primeiro, que vai do versículo 1 até o versículo 3, o segundo ambiente, que vai do versículo 4 até o versículo 7, e o terceiro ambiente, que vai do versículo 8 até o versículo 11. E nós vamos caminhar juntos nesses 3 ambientes, para tentar entender o que o salmista quer nos dizer nos 3 ambientes deste salmo. A primeira coisa é que ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Pausa. Este é o primeiro ambiente do salmo, e ele começa dizendo: Deus é. E a primeira coisa importante que nós precisamos entender no nosso relacionamento com Deus é compreender a dimensão do que Deus é. Quando nós entendemos quem Deus é, nós passamos a compreender também um pouco melhor quem nós somos. Veja que coisa bonita, eu já disse isso aqui. Quando Jesus diz aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a responder. Uns dizem que tu és profeta, uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias, alguns dizem até que tu és João Batista. E Jesus diz: quem vós dizeis que eu sou? E vós? Para vocês, quem eu sou? Quem Deus é para você? O que Deus é para você? E Pedro então salta à frente e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na medida em que Pedro responde com clareza vinda do Espírito Santo, que ele sabe quem Jesus é nesse momento que Pedro descobre quem ele é.
Porque na medida em que ele descobre quem Jesus é, Jesus devolve para ele dizendo: e tu és Pedro. Porque o nome dele até aquele momento era Simão. E Jesus vai chamá-lo de rocha, de pedra. Tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quanto mais você se aprofundar em buscar conhecer a Deus, mais Deus vai revelar a você a respeito de quem é você. Mas Deus vai te ajudar a compreender a natureza do teu ser, dos teus sentimentos, das tuas emoções, dos teus pensamentos. E o primeiro ambiente deste salmo é a respeito de quem Deus é. E o salmista diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em outra tradução, que é a mais conhecida, socorro bem presente na angústia. Deus é socorro bem presente na angústia. E o salmista descobre isso. Deus é refúgio, Deus é fortaleza e socorro presente na minha tribulação. Quando você sabe quem Deus é para você, meu irmão, o mundo pode se acabar, mas você não temerá. E é o que o salmista diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra se dissolva, ainda que o chão saia de debaixo dos meus pés. É isso que esta frase significa. Ainda que o chão saia de debaixo dos meus pés. Sabe, não tem aquele momento da vida que a gente perde o chão? Não tem aquela notícia que faz a gente perder o chão? Não tem aquela situação que deixa a gente sem ter onde nos firmar? É neste momento que você precisa saber quem Deus é, meu irmão. Deus é teu refúgio e Ele é a tua fortaleza. Ainda que a terra se transtorne, ainda que o chão saia de debaixo dos seus pés, ainda que você não tenha mais esperança, ainda que a situação pareça que tenha saído totalmente do seu controle. Quantas vezes você tem vivido situações que parece que você não tem mais o que fazer a respeito daquilo, que ela saiu totalmente do controle das suas mãos? Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes estremeçam, todavia eu não temerei. É o que o salmista começa dizendo. Não tema. Não tema a partir da realidade de quem Deus é. Não tema a partir da compreensão de quem Ele é. E Deus é muitas coisas, irmãos. Ainda que você possa complementar o verbo, mas por excelência, Deus é. E esta afirmação que Deus é, ela não precisa sequer de complemento. Ela não precisa sequer de complemento. Deus é. Então, onde quer que você esteja, o que esteja acontecendo na sua vida, o que quer pelo que você esteja passando, Deus é. E Ele será o que você precisar em qualquer momento. Deus é amor, Deus é justiça. E aí tem todos aqueles nomes de Deus que aparecem no Antigo Testamento, né? Deus é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Deus é a nossa provisão, Jeová Jirê. Deus é a nossa cura, Jeová Rafá. Deus é a nossa justiça, Jeová Tsidkenu. Deus é a nossa paz, Jeová Shalom. Deus está presente, Jeová Shammah. Deus é todo poderoso, El Shaddai.
Deus é, meu irmão, e Ele será, quando você precisar, Deus é, quando você necessitar, Deus é, quando você estiver vivendo momentos onde parece que o chão saiu debaixo dos seus pés, Deus é, Ele é teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Aleluia. A segunda coisa que esse texto nos mostra é o segundo bloco, depois desta pausa. Depois desta pausa que o verso 3 faz, nós chegamos no versículo 4, que diz que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramem nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se o primeiro fragmento deste salmo nos falava a respeito de quem Deus é, o segundo fragmento fala que Deus está. Aleluia. Porque a gente pode dizer Deus é, e ainda assim parecer que Deus é uma figura distante, né? E ainda assim parecer que Deus é aquela força, é aquele poder que está no céu. Deus é aquela dimensão gloriosa que nós desejamos, mas que parece tão inacessível. Mas o salmista ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Irmãos, Deus está. Deus está no meio de nós. Há um santuário onde Deus habita. E este santuário é o teu coração. Deus está presente na tua vida. Às vezes você pergunta, será que Deus está perto? Não, Ele está tão perto quanto a sua própria presença está, porque Ele habita em você. Jesus Cristo diz: o reino de Deus não vem com visível aparência, mas Ele está no meio de vós e Ele habita em vós. Esta cidade, que é o reinar de Deus, como é que Jesus diz que o reino de Deus, quando a gente fala às vezes em reino de Deus, a gente pensa no céu, né? Mas Jesus diz: o reino de Deus não é alguma coisa que venha, o reino de Deus é o reino de um Deus que está, aleluia. A cidade de Deus, irmãos, o santuário de Deus é o teu coração, é o lugar preferencial da habitação do Eterno. Deus está presente na sua vida, não duvide disso. Saiba que aquele que é aquele que está, aquele que é poderoso, é aquele que está com você, aquele que é refúgio, é aquele que está no seu coração, aquele que é fortaleza, é aquele que está na tua família, que está na tua casa, que está no teu trabalho, que está na tua igreja, porque Deus está aqui entre nós. E o salmista diz que onde Deus está, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus está. Por isso, meu irmão, alegre o seu coração no Senhor. Não permita que a tristeza tome conta da sua vida. Não permita que a tristeza te abata, te abale. Não permita que a tristeza passe a ser a tônica do seu dia. Deus está presente, e onde Deus está, há um rio que traz alegria. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Há um rio
rebanho que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Sabe o que acontece quando Deus está na sua vida? O texto diz: ela jamais será abalada. Ela jamais será abalada. Toda vez que você acordar, veja, toda vez que você acordar de manhã, toda vez que você se levantar, colocar os seus pés para fora da cama, Deus ajudará desde o romper da manhã. Deus estará te ajudando, Deus estará do seu lado, Deus estará cuidando do seu dia, desde a hora que você despertar, Deus estará, aleluia. Desde o romper da manhã, bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Vamos ler junto comigo isso? O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Bramam nações. O mundo está em conflito, o Rio de Janeiro está violento, o Brasil vive suas crises que nunca terminam, angústias, tribulações, preocupações, e o tarifaço do Trump, e o que vai ser, e os preços, e o amanhã, e a economia. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Não tema, meu irmão, não tema, o Senhor dos exércitos está conosco, amém? E aí acontece a segunda pausa desta canção, e depois da pausa vem o terceiro e último bloco deste salmo, o verso 8, que diz: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Se o primeiro bloco deste salmo diz que Deus é, o segundo bloco diz que Deus está, o terceiro bloco diz que Deus faz. O Deus que é o Deus que está, e é o Deus que faz. O Senhor dos exércitos, diz o texto, venham contemplar as obras do Senhor. O cântico nos convida a contemplar as obras do Senhor. O cântico nos convida a contemplar aquilo que Deus tem feito. Será que você tem conseguido ter os seus olhos atentos? Ter a sua sensibilidade desenvolvida para você contemplar aquilo que Deus tem feito? Porque às vezes as coisas negativas, elas parecem tão maiores, elas nos marcam de uma maneira tão profunda. Às vezes a gente se sente até meio que azarado de tantas coisas ruins que vão acontecendo e vão se sucedendo. E tem gente que perde a fé, porque na medida em que só vê problemas e dificuldades, ele deixa de acreditar que Deus é, que Deus está e que Deus faz.
É por isso que o salmista diz: venham contemplar as obras do Senhor. Será que você, no meio da tua tribulação, no meio do teu problema, no meio da tua dor, da tua angústia, da tua enfermidade, da tua depressão, no meio dos teus problemas familiares, será que você não está conseguindo ver aquilo que Deus tem feito de bom? Porque há tanto que Deus tem feito, meu irmão. Há tanto que Deus tem feito. E que você precisa ter os seus olhos despertos para isso. Você precisa ter os seus olhos atentos a isso. Porque a nossa mente, eu já falei também sobre isso, certa ocasião, a nossa mente, por uma questão da nossa sobrevivência, ela é programada para enxergar o perigo. E na medida em que o nosso cérebro se desenvolveu com a capacidade de estar atento ao perigo, ele desenvolveu em paralelo a isso uma capacidade natural de focar nas coisas que nos causam mal. E é a programação, o setup natural da sua mente focar nas coisas negativas. Focar no problema, focar na dificuldade. Parece que há uma atração da nossa mente por enxergar a tragédia. Acontece um acidente no trânsito, está ali no cantinho da pista, as outras pistas estão liberadas para todo mundo passar à vontade, mas o trânsito engarrafa inteiro, porque todo mundo passa devagarzinho. Por quê? Porque quer ver o que aconteceu. Quer olhar um corpo caído no chão e dizer: nossa, que tragédia. Os nossos olhos, eles são tão atraídos pelo negativo, que um dia maravilhoso se torna um dia ruim por causa de um evento. Todas as coisas boas que aconteceram no dia são anuladas por causa de um evento ruim, de um acontecimento ruim. E quando alguém pergunta: e aí, como é que foi o seu dia? Você não diz: nossa, meu dia foi maravilhoso, eu acordei, fui trabalhar, cheguei no trabalho tranquilo, não sofri nenhum acidente, não fui assaltado no caminho de lá, nada, olha, foi tão bom, e foi um dia tranquilo de trabalho, e tive um dia prazeroso, almocei num ambiente tranquilo com os meus colegas ali no trabalho, e foi tão bacana, e foi tão agradável aquele momento de almoço, e depois nós tivemos uma tarde tranquila, o trabalho fluiu, sem estresse, e a gente conseguiu organizar tudo, conseguiu dar conta, conseguiu responder. E quando eu saí de tarde, eu fui para casa, e mais uma vez cheguei tranquilo, e mais uma vez eu fui em segurança, consegui até um lugar para sentar no ônibus, que é raro. E aí alguém diria assim: nossa, seu dia foi todo bom. Aí a pessoa talvez dissesse assim: não, teve uma coisa que aconteceu que não foi legal. Eu estava chegando em casa, quando eu estava quase chegando, passou um carro numa poça de lama, de esgoto que estava no canto da rua, e jogou aquele esgoto todo em cima de mim. Mas isso foi detalhe, porque o resto do dia foi maravilhoso. Só que não é assim que a gente conta a história. Quando a pessoa você chega em casa e alguém diz: como é que foi seu dia? Você diz assim: mas foi meu dia, olha como é que eu estou. Olha que porcaria, que azarado que eu sou. É a nossa mente que não consegue ver as obras de Deus, que não consegue ver aquilo que Deus está fazendo de bom, meu irmão.
Tanta coisa que Deus está fazendo de bom na sua vida. Eu contei aqui o testemunho de um certo diácono de uma igreja, há um tempo atrás eu contei no sermão, e é tão bacana aquele senhor que foi diagnosticado com câncer e que teve que ir para a quimioterapia, que é um tratamento difícil, que é um tratamento sofrido. E quando o pastor perguntava, e aí, irmão, como é que está? Ele falou, pastor, que benção. Se eu não tivesse esse câncer, eu não tinha oportunidade de evangelizar tanta gente naquele hospital. Veja como quem consegue ver a obra de Deus, o objetivo, o propósito de Deus, muda o modo de encarar o problema, muda o olhar do modo de encarar a vida. Lembra do sermão que foi pregado aqui alguns domingos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se você começar a conseguir enxergar com olhos as coisas boas, as coisas que Deus tem feito, o quanto Deus tem feito de bom, você vai perceber, irmão, que você tem tido uma vida abençoada, que a tua família é abençoada, que a tua casa é abençoada. Mas talvez você esteja focando no problema, talvez você esteja focando na dificuldade e não nas oportunidades. O terceiro ambiente deste salmo diz: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. O sentido de ter feito desolações aqui, não é que Deus tem destruído, aqui significa Deus tem feito coisas fabulosas na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Pastor, mas as guerras que estão aí, por que Deus não para essas guerras? Existem coisas que têm mais a ver com o homem do que com Deus, meu irmão. Mas Ele faz cessar as guerras no teu coração. Ele faz cessar os conflitos na tua alma. Ele faz cessar a confusão da sua mente. Sabe, quando você se sente atacado, quando você se sente agredido, quando você se sente perseguido, quando você se sente encurralado, quando você se sente oprimido, o texto diz: Ele quebra o arco e Ele corta a lança. Nada vai te atingir. O Senhor faz cessar as guerras, o Senhor faz cessar o conflito, o Senhor faz cessar o mal, em nome de Jesus, creia nisso. E aí o verso 10 diz: aquietem-se, ou em outra tradução, que é aquela mais conhecida, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, meu irmão. Ele não é homem, Ele não está limitado aos nossos limites, Ele não está restrito às nossas possibilidades, Ele não está confinado à nossa impotência. Ele é Deus, Ele é Deus. Eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu não suporto, eu choro, eu sofro, eu não tenho forças, mas Ele é Deus. Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sou exaltado entre as nações, e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. E aí ele repete o refrão: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos ler juntos essa frase? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Amém.